Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, prometi aí voltar com os vídeos, né? O que me acometeu aí foi uma sinusite muito forte, né? De abril pra cá. Porém, consegui me recuperar, tomei todos os remédios direitinho e agora estamos de volta com o nosso canal normalmente. E como prometido, né? Voltarei aí com um compilado de 5 vídeos só hoje, tá bom? E com isso, né, eu decidi o nosso primeiro vídeo aí será de uma sugestão de um inscrito do nosso canal do YouTube. Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou a doutora Marina, advogada, especialista em direito civil e direito do consumidor. E a sugestão deste inscrito seria a continuação de um outro vídeo, né? No qual eu gravei, se não me engano, em 2021, foi na metade de 2021, mais ou menos, né? Que fala sobre a situação da jovem advocacia, né? Como está a questão da inflação e do desemprego em relação aos jovens advogados no país. E ele, né, é um inscrito, vou até citar aqui o nome dele no YouTube, tá? É o Fshira9700. É um inscrito do canal no qual ele comentou, foi o último comentário no vídeo, né? Para quem não se lembra desse vídeo, eu vou colocar o link embaixo, tá? Para que vocês relembrem, né? Foi lá em 2021 que foi gravado e ele pediu para fazer um novo vídeo, como se fosse uma continuação dessa jornada aí dos jovens advogados no Brasil, tá? Para ver como é que tá a situação hoje, né, dos advogados, né? Se continua a mesma coisa, se melhorou, se piorou, né? Mas pelo que eu vejo aqui, né, nos depoimentos de jovens advogados, eu acredito que a situação ou está na mesma, tirem suas conclusões, tá? Ou até piorou a situação, tá? De acordo com o que venho vendo aí, eu não sou mais uma tão jovem advogada, já tô há 4 anos aí nessa jornada da advocacia, né? Um jovem advogado é até 5 anos de carteira da OAB, né? Eu já completarei aí 5 anos em janeiro. Então, caso esse vídeo pro TikTok, né, fique mais de 10 minutos, né, eu colocarei somente os 10 minutos iniciais e o resto vocês podem acessar o link no YouTube, né, que direcionará aí diretamente para esse vídeo aqui na íntegra, que eu colocarei no TikTok aí, para vocês clicarem e assim ter acesso ao vídeo completo, tá bom? Caso esse vídeo der mais de 10 minutos. Eu trouxe aqui mais depoimentos de advogados no LinkedIn, tá? Desse ano aqui mesmo, faz 2 semanas, uma semana, né, que esses advogados escreveram esses depoimentos, tá? Eu não vou citar o nome de nenhum deles, tá? Por questão de ética, e vocês tirem suas conclusões, né? Em 2021, muitos comentaram, foi um vídeo que causou muito sucesso, né? Teve muito sucesso. E agora a gente vai dar continuidade de como está hoje em 2025, tá? Como que estão os parâmetros, tá? E na minha opinião, eu acho que tá caminhando de mal a pior, tá? Eu acho que tem N fatores aí que a advocacia brasileira vai ter que fazer muita coisa agora para voltar aos velhos tempos, né? Voltar fazer com que o advogado seja respeitado novamente, assim como era antigamente, né? Então vamos lá. Eu vou começar com o depoimento de uma advogada, tá? Uma jovem advogada. E tirem suas conclusões. Serão 3 ou 4 depoimentos, tá? Aqui. Primeira é uma jovem advogada. Esse depoimento é de 2 semanas atrás. Me formei em direito há 3 anos. Nunca consegui minha primeira oportunidade na advocacia. E por mais difícil que seja admitir isso publicamente,
é a realidade de muitos profissionais da área jurídica. Durante a faculdade, conquistei algo muito importante para mim. Fui aprovada na OAB ainda como estudante no 9º semestre. Mas, mesmo com a aprovação em mãos, não tive coragem de pedir a minha carteirinha. Me faltava confiança, faltavam oportunidades e talvez sobravam dúvidas. Assim que me formei, sonhava com a minha primeira vaga como advogada. Me inscrevi em diversas seleções, mandei currículos, participei de entrevistas, mas quase todas as respostas foram as mesmas. Procuramos alguém com experiência. Experiência essa que ninguém me dava a chance de conquistar. Enquanto isso, a vida seguiu. Nesse tempo, atuei na área de contabilidade, no setor de departamento pessoal, o que me trouxe uma vivência rica, especialmente com o direito do trabalho. Lidei com folha, rescisões, admissões e toda a prática trabalhista que raramente aparece nos livros. Hoje, depois de muita reflexão e coragem, pedi a minha tão adiada carteirinha da OAB. Não porque agora tudo esteja resolvido, mas porque estou decidida a dar mais um passo. Estou pronta para retomar o sonho da advocacia, com mais maturidade, mais bagagem e uma nova visão de mundo. Se você é um profissional mais experiente, já parou para pensar quantas portas poderia abrir para quem está começando? Isso reflete um problema seríssimo no Brasil. Gente pedindo experiência para quem é recém-formado, né? Advogado júnior, por exemplo, é para quem acabou de sair da faculdade, acabou de passar na OAB, né? E não exigir 2, 3 anos de experiência para quem é advogado júnior, tá? O termo advogado júnior se refere a advogado recém-formado. Então, assim, é um problema seríssimo nos escritórios de advocacia, enfim, empresas que têm o departamento jurídico, né? Pedir experiência para advogado recém-formado, tá? Advogado júnior é advogado recém-formado, é de até 2 anos, né, de formação, né? Essa é a regra. E se for um advogado CLT, por exemplo, que infelizmente está acabando, né? É até ridículo isso, porque o certo é pedir no máximo 6 meses de experiência. Mas não, estão pedindo experiência até para advogado recém-formado. Estão pedindo coisas absurdas para advogados recém-formados. Não estão dando a primeira oportunidade porque não tem experiência, né? Estão pedindo experiência para recém-formados. Acho que não é nem só na advocacia, mas em todas as profissões está acontecendo isso, pelo que eu estou vendo. Eles estão pedindo experiência para recém-formado, né? E acham que estão certas em fazer isso. Para mim, isso é o cúmulo do absurdo, tá? Você pedir experiência para recém-formado, né? Você vai pedir experiência para uma pessoa, como que você vai dar oportunidade para essa pessoa, né? Quanta gente que está sem oportunidade, né? Por causa de gente que pede coisas assim fora de órbita, fora do alcance, né? Então, assim, fora do comum, né? Pedir experiência para pessoa recém-formada, né? Que tem no máximo aí um estágio na área, tá? Um estágio voluntário. Estão pedindo experiência até para estágio, gente, na advocacia. Sim, se vocês encontram fácil. Para quem tiver LinkedIn aí, sabe que encontra fácil. Estão pedindo experiência para estágio. Não é para pedir experiência para estágio. Estágio é para aprender a profissão, tá? Não é para ter experiência em estágio. Isso é errado, tá bom? E eu sei que só uma andorinha só, né? No meu caso, não faz verão. Mas isso é errado, isso é completamente errado, entendeu? Pedir experiência para quem não tem experiência, não dar oportunidade para quem está começando, né? Isso é um dos problemas mais sérios no país, tá bom? Muitas vezes a pessoa tem um ótimo currículo,
mas simplesmente pelo fato de ela ser recém-formada, o currículo dela é jogado fora. Tá? Fora que também é outra coisa também que eu vou compartilhar aí mais pra frente, que eu sou totalmente contra, é a questão do advogado associado. Tá? Eu vou explicar para vocês, para quem é leigo, né, para o pessoal que não é da área jurídica, né, mas assiste os meus vídeos, eu vou explicar o que é advogado associado, tá? E por que que a OAB deu aval a isso e agora a advocacia está se precarizando. Bom, vamos para a próxima. Essa aqui é importantíssima e eu vou falar sobre isso num dos nossos próximos vídeos. Está entre um dos 5 que eu estou fazendo hoje, tá bom? Que muita gente aí estava ansiosa aí, quem é trabalhador de empresa, assim, estava ansioso, né? Mas infelizmente adiaram, né? Então eu vou falar aqui. Não é só trabalhador de empresa, não. Nós também estamos aí numa situação horrível nesse caso. Meu colega advogado teve uma crise de pânico no meio da audiência. Ele sempre foi exemplar, estudioso, comprometido, daqueles que chegam cedo e saem por último. Mas naquele dia, algo quebrou. A audiência era simples, pelo menos no papel, mas do outro lado havia pressão. Um juiz impaciente, uma parte agressiva, prazos estourando, contas acumuladas. No meio da fala, ele travou. A respiração ficou curta. As mãos tremiam. Saiu correndo da sala dizendo: "Desculpa, não consigo." Não era sobre aquela audiência. Era sobre tudo. Sobre os anos tentando ser forte. Sobre as humilhações disfarçadas de parte do processo. Sobre os colegas que fingem estar bem porque o fracasso é proibido. A advocacia está doente e ninguém está falando sobre isso. Você também conhece alguém que já passou por isso? Que situação, hein? Que situação. O que tá falando aqui? Saúde mental dos advogados, gente. Vocês não imaginam as coisas que a gente passa. O desgaste mental, principalmente quem é criminalista, eu não sei. Mas quem é de direito de família acha que vai ter um piriri a qualquer momento. Eu já passei por isso. Já fui em audiência. Eu nunca tive uma crise de pânico em audiência, graças a Deus. Mas acho que eu já atuei em vários casos de direito de família, principalmente, né? E assim, o problema é que você não lida só com o seu profissionalismo, você tem que ser psicólogo da parte que você está defendendo. E assim, eles cobram resultados que, no caso, seus clientes, né? Eles cobram resultados que muitas vezes podem ser inalcançáveis, né? Ou de acordo com a legislação, é, pode não ser possível, né? Então, assim, isso determina também, né, a questão de como está o desrespeito aos profissionais do direito no Brasil, né? Vindo até de outros profissionais, a gente sabe disso, né? Juízes arrogantes, promotores sem noção nenhuma, né? E acho que gente que precisa estudar muito ainda para chegar, às vezes, no patamar de desgaste mental que a gente está tendo, tá? E muitas vezes você pode ser um ótimo advogado, você sabe que você pode fazer uma ótima defesa, uma ótima acusação, mas o seu psicológico acaba não aguentando, né? E isso está cada vez mais frequente. E o pior, né? Muitas vezes a própria ordem está dando aval para isso. E isso
precarização também, muitas vezes o tanto que a gente recebe, né, não vale o tanto que a gente fica exausto, né, ao trabalhar naquilo. E fora também que tem clientes caloteiros, né? Clientes que querem se desfazer do advogado, e se o advogado se impõe, se sentem ofendidos, né? Se sentem agredidos pelo advogado, se o advogado se impõe, né? Fala, ó, não vou responder, olha, você tem que me pagar. Por incrível que pareça, tem muitos colegas meus que muitas vezes para cobrar uma simples consulta, assim, vocês têm que pagar consulta para advogado, tá? Não tem essa, advogado não cobra, tal advogado não cobra consulta, cobra. Se ele não cobra ali na hora, pode ter a certeza que se ele pegar o seu caso, ele vai embutir o valor da consulta no caso, tá? Então não vai achando aquelas publicidades assim, que inclusive são erradas, né? De falar, não cobramos consulta, né? Gente, isso é conversa fiada, tá? Porque se a consulta não é cobrada ali na hora, com certeza a consulta vai ser embutida no valor dos honorários na hora que ele for pegar sua causa. Pode ter a certeza, tá bom? Muitos advogados fazem isso, tá? Então, teve até gente já que perguntou até para outros colegas meus, o advogado quis cobrar consulta igual o médico, ele pode fazer isso? Não é só porcentagem, se ganhar a causa, esse se ganhar a causa também não existe, tá? Tem que pagar o advogado sim, independente de ganho de causa ou não, tá bom? Esses advogados aí que estão assim, só cobro se ganhar a causa. Então, pode ter a certeza que ele deve ter algum processo ético, no mínimo, tá? Só cobro se ganhar, né? Duro que tem gente até, se você vê em grupo de Facebook, né? Grupos, que nem Facebook eu tenho mais, mas grupo no Threads eu tô vendo muito isso daí, tá? Gente sem vergonha mesmo, colocando, tô procurando um advogado que é, só tem que pagar se ganhar, né? Pagar no êxito, pagar se ganhar. Gente, tá errado, tá? Tá errado isso daí, tá? É o suco da mais pura sem vergonhice, tá? Tem que pagar sim. E, inclusive, no próprio Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8906 de 94, fala como que deve ser pago o advogado. Tá tudo lá certinho. Uma parte no início, uma parte no meio do processo e uma parte no final, tá? E para começar também, os nossos honorários por estado, tá? No meu caso é a OAB São Paulo, mas tem outras OABs também, é tabelado, tá? Então não vai achando, aquele advogado cobra caro, né? Porque não sei o que, não tem essa de cobrar caro, é tabelado, tá? E é o que está acontecendo também, muitos advogados, né, cobram muito aquém, né, muito menos, né, do que deveria cobrar, né, a tabela coloca um valor, eles cobram assim 60, 70% a menos, né, para conseguir o desespero por cliente, né, porque ninguém quer pagar advogado nesse país, ninguém, né, a cultura do advogado gratuito, né, tá complicado, então não tem essa, entendeu? O valor é tabelado, tá? Nós temos regras para impor os nossos honorários, tem que pagar consulta, assim como você paga para médico, para psicólogo, para nutricionista, para veterinário, né? Para um arquiteto, um engenheiro, você tem que pagar consulta para o advogado, porque o advogado não estudou 5 anos à toa, né? Não pagou, o OAB é pago, tá? Todo ano a gente tem que pagar uma anuidade e para realizar a prova da OAB, você tem que pagar, tá? Se for reprovado, tem que pagar de novo, né? Então vai muito dinheiro, tá? Então, assim, o investimento é muito grande, tá? E o outro ponto que eu acabei de falar também é a questão do leilão de honorários, né?
Esse leilão vem do próprio brasileiro, né, que tem mania de ficar procurando advogado, aquele que cobra mais barato, né, e prefere o mais barato e faz a mesma coisa, acha que é muito fácil. Não, não é fácil fazer uma petição, não é fácil falar com o juiz, não é fácil bater um contratinho, tá? Não é fácil bater um contrato, não é fácil falar com o juiz, tá? Como nesse caso aqui, né, que falar para o juiz, com o juiz, né, o advogado falar com o juiz é um verdadeiro drama, tá? Porque sabe que vai enfrentar um leão, um tigre, uma onça pintada, tudo junto, tá? Dependendo do juiz é pura arrogância. Então, advogado não é robô. A gente vive de comida, a gente vive de água, de luz, de energia e custa tudo isso. A gente coloca tudo isso, tá? Água, luz, energia, mensalidades da faculdade, né? Caso você fez uma faculdade particular ou faculdade pública também não isenta, porque você tem que comprar seus livros, né? Então, seus livros, suas apostilas, xerocar apostilas, né? Comprar um caderno, comprar seu notebook, né? Caso você costuma digitar ao invés de escrever. Então, assim, gente, olha a situação, né? Eu acho que é uma questão de N fatores, né? N fatores, tá? Ainda mais quando você é um jovem advogado no Brasil. Agora vamos para a próxima. Essa já é uma advogada mais ou menos consolidada. Eu desisto de ser advogada. Em um país onde pagam para um excelente advogado o valor que um vendedor com comissão ganha em um mês ou menos, eu prefiro trocar de profissão. Com todo respeito à profissão, aqui fica somente um comparativo de salários. Ganhar 5 conto para resolver um contrato que pode gerar um prejuízo de milhares de reais é ultrajante. Continue contratando por preço, mas não contem comigo para corrigir os erros. Obrigada a todos que me acompanharem até o momento, mas sinto que a advocacia virou uma profissão de segunda categoria e eu não compactuo com isso, justamente por amá-la. Obrigada a todos que estiveram comigo nesse período, tive grandes aprendizados. Aos que ainda permanecem, não aceitem ganhar menos do que alguma profissão que nem faculdade precisa ter. OAB, vergonha e abuso. É o que eu acabei de falar agora. Leilão de honorários, né? Mania do brasileiro, né? Contratar sempre o mais barato. Vai contratar o advogado sempre o mais barato e não pela qualidade do serviço. Um aviso que eu dou para vocês. Pode ter a certeza que aquele que você contratar o mais barato, que acha que é fácil fazer isso, ou que é tranquilo, é fácil, ou promete causa ganha, não cobro isso, não cobro aquilo. Gente, vocês vão pagar muito caro lá na frente. O barato sai caro, nesse caso. Pode ter a certeza, aquele que cobra baratinho, né, vai fazer um serviço porco. Pode ter a certeza, gente, a certeza. Porque esses não sabem o valor do seu conhecimento e nem da sua profissão, do tanto que investiu nisso, tá? Então, assim, e muitas vezes o que acontece, né? Contrata o mais barato simplesmente porque vai gastar menos, mas aí aquele advogado que cobra mais barato causa um desastre na causa que você quer entrar na justiça e pro final vai ter que contratar um outro advogado, né, para refazer, né, tudo, né, toda a cagada lá, né, fazer tudo, consertar aí toda a cagada lá que o advogado anterior fez. Aí vai sair bem mais caro, pode ter a certeza, tá? Por incrível que pareça, até advogados que não cobram assim
que cobram barato, mas não cobram a quem, né? Que tentam ser éticos, mas também tentam fazer o chamamento do cliente, né? Para não falar outro nome, porque senão muitas vezes a OAB até me censura por isso. Muitas vezes são xingadas por isso. Esses dias eu vi um print, né? De um colega de profissão assim distante, né, que pegou de um outro colega e publicou. Ele não quis citar o nome, mas aí perguntaram para ele quanto que ele cobraria para entrar com uma ação de pensão alimentícia, uma ação de alimentos. E ele colocou o preço, né? Ah, é tanto e faço até tantas vezes, porque sim, pode parcelar, mas tem um limite de parcelas, faço até tantas vezes. Aí a pessoa começou a dar risada na cara dele. Ele falou assim: Nossa, você é um ladrão, vai ser safado assim lá na. Né? Não vou falar aqui. Ou seja, o advogado, aí ele colocou: falou, Peraí, você está me chamando de safado, ladrão, só porque eu estou cobrando pelo meu serviço? Ou seja, tá difícil até para o advogado cobrar os honorários. Tá difícil até para isso, entendeu? Tá difícil para a gente cobrar o nosso serviço, porque se a gente cobrar o nosso serviço, a pessoa já começa a xingar a gente de tudo qualquer nome, falando que a gente é mercenário, que a gente é ladrão, só que eles acham que a gente vive do quê? A advocacia não é hobby, gente, tá? E a gente não vive de vento. Você acha que a outra pessoa que tá pedindo o serviço de advogado vive de vento? Não. E era um valor razoável. E mesmo assim ele foi xingado, tá? Então é isso que acontece, né? A questão do leilão de honorários e pro final barato sai caro. E tem gente que ainda reclama. Vamos pro próximo. Este é o último. É o último? Não, não é o último ainda. Mas tem mais aqui. O trabalho do advogado está cada vez mais desvalorizado. Hoje, um cliente entrou em contato conosco para solicitar determinado serviço. Eu prontamente o atendi. Ele me informou que aconteceu certas situações com ele e que ele pretendia ajuizar a ação judicial em face de certo condomínio. Me mostrou alguns documentos, conversas, contratos, etc. No momento da precificação dos honorários contratuais, ele me informou que determinado advogado tinha pedido a ele R$ 300 para ajuizar a ação. No mesmo momento eu tomei um susto, mas informei a ele que o meu trabalho era X valor e que estaria à disposição caso quisesse os serviços do escritório, e o despachei. Sinceramente, o que está acontecendo com os advogados desvalorizarem tantos anos de estudo, trabalho, tempo, valores gastos e diante disso aceitam qualquer valor que não paga nem a gasolina do seu carro para fazer as diligências? Próximo. O advogado vai para o inferno. O advogado, não vou falar o nome, ao criticar o abandono da OAB ao jovem advogado, costuma dizer a seguinte frase: o delegado passa no concurso e vai para a Cadepol. O promotor e o juiz vão para um curso de preparação. Já o advogado vai para onde? Vai para o inferno. Enquanto falava ao telefone com o cliente ontem, ele soltou a seguinte frase: Rapaz, e como você sabe de tudo isso com uma OAB nova? Não me importei com a pergunta. Meu registro é de 2019, só que trabalho exclusivamente com direito desde 2015. E como já disse aqui, não foi em estágios de faz de conta, em algum escritório escravagista de massa. Foi estágio real, em escritório que me proporcionou experiência skin in the game.
Uma vez, o dono de um escritório em que eu era parceiro disse que os estagiários não precisavam saber como é a rotina do tribunal. Soube que era um tolo. Ter tido o privilégio de um estágio real me deu a segurança de terminar a faculdade já pronto para o ofício. E digo isso sem falsa modéstia. O problema é quando me perguntam como consegui essa oportunidade. E na verdade ela veio de um contato no Facebook, após eu escrever textos sobre política e literatura numa época em que não existia ChatGPT. Isso é um problema. Eu não quero fugir do texto, mas se você quiser boas oportunidades como eu tive, seja muito interessante e mostre algo diferente. Se não for assim, as únicas vagas para você serão as de escritórios de massa, onde você não terá a oportunidade de fazer balcão, assistir a sustentações orais, júris e etc. E aí, quando você terminar sua faculdade com a OAB em mãos, a chance do seu destino ser o inferno é muito grande. Bom, esses foram os depoimentos que eu colhi. Bom, gente, eu falei para vocês lá no início sobre a questão do advogado associado. Então eu vou falar, o que é o advogado associado? Gente, isso tem muito, né? Quando você passa perto aí de um escritório de advocacia, você vê aqui, você vê lá, né? Nome do escritório, advogados associados. Mas qual é a diferença? É sociedade? Não. Advogado associado, gente, você é um PJ, tá? É só pesquisar. Você, na realidade, você assina um contrato de PJ, tá? Você presta o seu serviço para aquele escritório, mas que na realidade você é mais CLT do que PJ, tá? Na realidade, você tem horário para entrar, horário de almoço, horário para sair, tá? Tem que bater metas de tantos processos por mês, tantas consultas por mês, tá? E quanto que eles pagam? Gente, pelas vagas, está sendo menos do que o piso mínimo da OAB São Paulo. O piso mínimo da OAB São Paulo é de R$ 5.000 para um advogado júnior. Mas a média, pelo menos aqui no interior de São Paulo, tá de 2 a 2.500 um advogado júnior, tá? Associado. Que associado, como eu já disse, é um contrato de PJ, mas que na realidade você atua como CLT. E se acontecer alguma coisa comigo? Se eu ficar doente, se eu engravidar, enfim, né? Eu vou ter direito a alguma coisa? A 13º, a férias, a FGTS, enfim, a previdência? Não. Você não vai ter direito a nada. Sabe por quê? Porque no contrato tá com o prestador de serviço. Você vai prestar o seu serviço, mas na realidade você vai atuar como CLT. É um CLT mascarado, ou seria um PJ mascarado? Tirem as conclusões de vocês. E a OAB permite isso? Permite, gente. Permite, tá permitido desde 2016, se não me engano, tá? Mas, infelizmente, permitiu isso, tá? E isso fez com que a advocacia ficasse sucateada, como está hoje, tá? E já teve, se vocês olharem, já tem muita jurisprudência nos TRTs, nos TSTs, no TST, né? TST é um tribunal só, TRTs já são vários, de advogados associados pedindo vínculo trabalhista, tá?
advogados associados que foram mandados embora e pediram vínculo trabalhista, tá? Pediram um vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque eles trabalhavam como CLT, mas no contrato estava com o PJ, tá? Você presta o seu serviço como se fosse um CLT, mas sem direito trabalhista nenhum, tá? E isso está ocasionando uma série de reclamações na Justiça do Trabalho, tá bom? O que a OAB viu de bom nisso, não sei, tá? Mas a gente sabe onde isso vai parar, né? Se continuar desse jeito. E é o que mais tem nesses escritórios famosos aí, nesses escritórios de massa, tá? Massificados, né? Onde tem vários processos. Porque o que eles fazem é pedir para esses associados, né, baterem metas de tantos processos por mês, tá? Parece aqueles advogados vendedores, né? Não tem nem comissão, não tem nem participação na atuação, participação nos lucros, não tem, tá? É um salário fixo por mês. Então, esse é o advogado associado. Agora, vocês tirem suas conclusões, tá bom? Do que vocês acham, o que está se transformando, né, na advocacia, né, na jovem advocacia, tá? Esse último aí que eu falei é a questão, né, da advocacia de massa, né? O que está compensando mais, a advocacia autônoma ou a advocacia de massa? Ser sócio ou ser associado, tá? Então, isso é com vocês. Bom, eu fico por aqui, gente. Nesse vídeo eu fico por aqui. Comentem, tá? Comentem muito, porque esse foi sugestão de inscrito, tá? Agradeço novamente ao @fshira9700, tá? O vídeo anterior lá de 2021, eu vou colocar o link embaixo, tá? Para vocês verem, né, como é 2021 e como que está hoje, em 2025, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!